Olá! Hoje vamos falar sobre uma perspectiva do Chase Hughes sobre o comportamento humano que é transformadora. É daquelas que mudam o jeito que a gente vê as coisas, né? Totalmente. A gente vai mergulhar numa ideia que, confesso, me deixou pensando por dias. A de que as nossas reações mais intensas, sabe? Aquelas bem problemáticas. Exato. Aquela raiva que explode do nada, a procrastinação que não faz o menor sentido. Ele diz que isso não são falhas de caráter. O que já é um alívio. Né? Na verdade, são uma linguagem oculta. Hughes fala que todo comportamento problemático é um luto disfarçado. Ou a imagem que ele usa ainda mais forte, um arquivo de luto criptografado. É uma mensagem, então. Uma mensagem sobre uma perda antiga que a gente nunca processou de verdade. E essa ideia, ela muda o jogo completamente. Porque a gente costuma avaliar as pessoas pelo que elas dizem, né? Pelos valores que elas afirmam ter. Fulano é lógico. Ciclana valoriza a família. Exato. E o Hughes propõe algo radicalmente diferente. Ele diz, se você quer entender alguém de verdade, não olhe para as crenças, olhe para as feridas. Nossa! E a nossa análise hoje vai direto aí, na origem dessas feridas, na arquitetura do nosso sistema nervoso, que foi, montada lá na infância. Muito antes da gente ter qualquer poder de escolha, né? Exatamente. Certo, então vamos empacotar isso. A base de tudo, segundo o material que a gente tem aqui, é o que ele chama de triângulo do desenvolvimento infantil. Isso. A melhor analogia é pensar nisso como o nosso software original. É o sistema operacional que foi instalado na gente sem a gente pedir, ali entre os 0 e os 10 anos de idade. É o que roda por baixo de tudo. É o sistema que vem de fábrica, sabe? Uhum. E o ponto crucial é que ele não é feito de memórias claras. Tipo, eu lembro do meu primeiro dia de aula. Não é isso. Não é consciente. De jeito nenhum. É um código que foi baixado diretamente no nosso sistema nervoso. É uma programação que dita nossas reações mais instintivas pelo resto da vida, principalmente sob pressão. E esse programa é construído em torno de 3 perguntas primárias, que são os lados desse triângulo. A primeira, que segundo o material fica mais forte ali por volta dos 8 anos, é o lado dos amigos. Certo. E a pergunta é devastadoramente simples. Será que vão gostar de mim? É quando a gente percebe que a família não basta, a gente precisa ser aceito pelo grupo. E tem a segunda, que é ainda mais fundamental. É a base de tudo, o lado da segurança. Vou ficar bem. Isso. A pergunta que ecoa o tempo todo no sistema nervoso da criança é: vou ficar bem? E não é só segurança física, né? É sobre previsibilidade. O mundo é seguro ou é caótico? As regras mudam a todo momento. Eu posso confiar em quem cuida de mim. Exato. Essa necessidade é a fundação da nossa capacidade de explorar o mundo. E aí vem a terceira, que talvez seja mais sutil e ao mesmo tempo a mais poderosa, o lado da recompensa. E a pergunta aqui é: serei escolhido por alguém? Isso é muito mais amplo do que parece, né? Muito mais. Não é só sobre romance na vida adulta. É sobre ser o escolhido para o time de futebol na escola. Sim. É ser o filho que recebe um elogio específico, ter sua ideia ouvida numa conversa. É a necessidade de ser visto, de ser selecionado, de sentir que você tem valor para alguém. A quantidade de comportamentos que a gente desenvolve para garantir um sim para essa pergunta é Absurda. É aqui que a coisa fica desconfortável de um jeito interessante, porque a gente vê como esse triângulo, esse software antigo, roda sem parar na nossa vida adulta. Uhum. As fontes dão exemplos que são quase um soco no estômago de tão relacionáveis. Pega um profissional de 34 anos, ele está numa reunião, apresenta uma ideia super bem pensada e o chefe ignora. Passa para o próximo tópico. Acontece o tempo todo. A onda de humilhação, de raiva que sobe, não é do profissional de 34 anos. De jeito nenhum. Quem está no comando ali é a criança de 8 anos que não foi escolhida para o time no recreio pela 10ª vez. O lado da recompensa do triângulo. Foi ativado com força total. O sistema nervoso não diferencia a sala de reunião do pátio da escola. O gatilho é o mesmo: ser preterido, ser invisível. E tem um outro exemplo. A pessoa chega em casa cansada e o parceiro ou a parceira faz uma crítica tipo: você não lavou a louça do jeito certo. Sei. A reação imediata, aquele enrijecimento do corpo, a respiração que prende,
Não é de um adulto tendo um diálogo sobre tarefas. É a reação física de uma criança de 7 anos esperando um castigo. É o corpo se preparando para o impacto. O lado da segurança. O lado da segurança assumiu o controle, interpretando uma crítica como uma ameaça existencial. O cérebro primitivo grita: perigo! O ambiente não é seguro. Isso acontece numa fração de segundo. Esse exemplo da festa também me pegou muito. Quem nunca entrou num lugar e sentiu aquele gelo no estômago, como se um holofote estivesse em você, julgando sua roupa, seu jeito de rir. É o lado dos amigos do triângulo, a criança desesperada se perguntando: será que eles vão gostar de mim? O que nos leva a uma das conclusões mais provocadoras do material. Que é A de que ser adulto é, em grande parte, uma miragem. Uma performance. forte isso. Ter emprego, pagar boleto, ter filhos. Nada disso é sinônimo de maturidade emocional. Nós performamos a vida adulta. A gente lidera a reunião no Zoom, fala sobre autocuidado, mas basta um gatilho emocional para o nosso software antigo tomar o controle. E quem responde não é o adulto com pós-graduação. É a criança assustada. Então, quando a gente olha para comportamentos como comer por compulsão, se matar de trabalhar, ou aquela necessidade de agradar todo mundo, people pleaser, É tudo sintoma. a raiz está aí. Se conectarmos com esse quadro geral, sim. A pessoa que come em excesso não está com fome de comida. Está com fome de conforto, de segurança. A que trabalha 14 horas por dia não está buscando sua ambição. Está tentando ser escolhida. E o people pleaser. Não é só alguém gentil. É alguém aterrorizado com a possibilidade de não gostarem dele se disser não. É o triângulo operando em modo de pânico 24 horas por dia. E o curioso é que esses mecanismos acabam causando exatamente o que a gente mais teme, né? É o paradoxo da ferida. A pessoa que trabalha demais para ser escolhida pelo chefe acaba se isolando da família. A tentativa de ganhar de um lado causa uma perda real do outro. Exatamente. A estratégia que a criança criou para sobreviver se torna a prisão do adulto. É uma solução que perdeu o prazo de validade, mas o programa continua rodando porque ninguém nunca apertou o stop. O que nos coloca numa posição complicada. Se estamos todos reagindo a fantasmas do passado, como ter uma conversa produtiva? E o material do Hills sugere que a solução não é discutir, mas sim traduzir. Ele propõe um método para isso, quase como se a gente pudesse virar uma chave de descriptografia ambulante. Uma chave de descriptografia, eu gostei dessa imagem, porque a proposta não é consertar o outro, o que é uma postura arrogante, mas sim traduzir o que está acontecendo por baixo da superfície. É uma mudança de postura fundamental. E o processo prático tem 3 passos. O primeiro é ouvir a desproporção. Certo. Se a reação emocional de alguém é muito, mas muito maior do que a situação justifica, pode ter certeza, não é sobre a situação. É o luto se manifestando. É o alarme de incêndio. O evento presente é só fumaça, não um fogo. Exato. Alguém que tem um ataque de pânico porque o restaurante que iam fechou. E nosso impulso é sempre reagir à fumaça, né? Discutir o fato. Mas é só um restaurante, vamos em outro. E isso nunca funciona. Nunca. O que nos leva ao segundo passo: identificar a perda. Depois de notar a desproporção, a pergunta-chave é: qual o medo de perda por trás dessa reação? O que essa pessoa, ou o que eu, temo perder agora. É o medo de perder a aprovação, o pertencimento, o lado dos amigos. É o medo de perder o controle, a previsibilidade, do lado da segurança. Ou o medo de não ser importante, de não ser escolhido, do lado da recompensa. E identificar isso já muda tudo. Você para de ver um adulto irracional e começa a ver uma criança com medo de uma perda específica. E aí entra o terceiro passo, que talvez seja o mais difícil de todos. Totalmente. O passo 3 é falar com a perda, não com a lógica. Esse é contraintuitivo. Muito. O material é claro. A pessoa nesse estado não precisa de lógica, não precisa ser consertada. Tentar usar argumentos como não faz sentido você se sentir assim é como jogar gasolina no fogo. A pessoa precisa de um tradutor. Ok, mas na prática, isso não pode ser visto como passar a mão na cabeça? Se alguém está tendo uma reação desproporcional, validar isso não reforça o comportamento? Essa é a grande questão. É um medo comum. Mas é crucial diferenciar, validar o sentimento
de concordar com a reação. Você não está dizendo, você está certo em gritar. Certo. Você está dizendo, eu entendo que a sensação por trás desse grito é de se sentir completamente invisível. Você fala com a criança assustada por baixo da armadura do adulto furioso. Entendi. Não é sobre concordar com a estratégia, mas sobre reconhecer a dor que a motivou. Precisamente. E o fascinante é o motivo neurológico pelo qual a lógica falha tão miseravelmente. Tentar usar a razão contra uma reação que foi programada no sistema nervoso aos 5 anos é como tentar usar um martelo para consertar um software. São ferramentas incompatíveis. Totalmente. O circuito cerebral ativo ali é o da sobrevivência. A amígdala está em chamas. O córtex pré-frontal, a parte lógica, está basicamente offline. A validação do sentimento é o que desarma essa reação. Falar a língua do triângulo. É a única língua que o sistema entende nesse momento. Só depois que ele se acalma é que a lógica pode voltar à conversa. Certo, isso para lidar com os outros. Mas e quando a gente vira essa lente para dentro? Como isso funciona para a gente mesmo? As fontes sugerem uma técnica bem específica para isso. Uma técnica que não busca eliminar a reação, o que seria impossível, mas busca acolhê-la, mudar a nossa relação com esses surtos internos. A prática recomendada é a seguinte: no momento em que você notar uma reação interna desproporcional, aquela vergonha que queima, aquela raiva súbita, a sugestão é parar e perguntar, se possível em voz alta, quem dentro de mim está tentando ser amado, seguro ou recompensado agora? A ideia é que a resposta não virá como um pensamento, mas como uma sensação no corpo, né? Você vai sentir qual versão sua está no volante. É como virar um detetive de si mesma. Sim, mas vamos ser honestos, isso parece incrivelmente difícil de fazer no calor do momento. Exige um nível de autoconsciência enorme. Sem dúvida. E a expectativa não pode ser essa perfeição. No começo, a gente só vai perceber a reação horas depois, talvez no dia seguinte. O primeiro passo é só notar, um retrospecto. Sentir quem está ali, o próximo passo não é brigar com essa parte, é acolher. Dizer para essa versão mais jovem, eu vejo você. Eu cuido de você agora. É um ato de reparentalidade interna. Dar a essa criança o que ela não recebeu lá atrás. Ei, você não precisa se desesperar. Você já foi escolhido. Por mim. Tá tudo bem. E isso nos leva à conclusão central de toda essa análise. A cura não vem de tentar consertar o que está quebrado, porque nada está realmente quebrado. Uau! Trata-se de testemunhar o luto. A maior parte do que a gente chama de autoajuda se baseia em eliminar defeitos. Essa abordagem diz o oposto. Essas partes de nós não são defeitos, são ecos de uma dor que nunca foi ouvida. São mensageiros. É uma mudança de paradigma completa. Deixar de ser o engenheiro que tenta consertar a máquina. E passar a ser a testemunha que oferece compaixão a ela. Exatamente. A metáfora final usada no material é muito poderosa. Diz que todos nós temos fantasmas internos. Versões mais jovens de nós mesmos que estão presas num looping, revivendo medos antigos. E esses fantasmas não estão pedindo para serem exorcizados ou destruídos. Eles só querem ser vistos. Eles estão apenas esperando, às vezes por décadas, que alguém finalmente os veja, reconheça sua dor e lhes dê permissão para finalmente descansar, para voltar a dormir. Ficamos por aqui.